Conforme a tradição judaica, a autoria do livro é creditada a Samuel, cuja história é relatada no livro que leva o seu nome. Agora, observem que essa é uma autoria atribuída pela tradição judaica. Aborda o período após a morte de Josué até a instauração da monarquia levada a efeito por Samuel. As autoridades estavam concentradas a nível tribal. Cada tribo tinha um concílio de anciãos que atuava em conjunto com tribunais locais, como nós podemos ver lá em Deuteronômio, constituídos de juízes e oficiais. Os juízes tinham um papel preponderante, exercendo um papel executivo. Então, você tem os juízes mencionados em Êxodo e Deuteronômio, que eles têm um papel, trazendo para a linguagem de hoje, eles não têm um papel apenas e tão somente legislativo, mas o que seria um papel de governantes. Tá? Mas esses juízes que são mencionados em Êxodo e Deuteronômio, a principal função deles é legislativa, de aplicar, de coordenar as leis. É diferente dos juízes que aparecem aqui no livro homônimo. Os dois principais momentos de união eram a adoração perante o Senhor no santuário central, isso fica bem patente lá no início do primeiro livro de Samuel, e nos momentos de perigo para as tribos, quando Deus suscitava um libertador que hoje liderava. São esses libertadores que são levantados, que são chamados de juízes, e que são diferentes desses juízes mencionados lá em Êxodo e Deuteronômio. Este libertador governava durante algum tempo, enquanto durasse o perigo. Outro detalhe que passa desapercebido no livro é que esses libertadores, que também são chamados de juízes, eles são levantados por tribos. A atuação dele, enquanto governança, digamos assim, não abrange exatamente todo o território de Israel. Só que as passagens que diz que juiz fulano de tal julgou Israel tanto tempo é porque o que ele fazia beneficiava todo Israel. Mas a atuação dele era, a princípio, para determinada tribo. E outras tribos poderiam muito bem não estar nem sequer atendendo ao que aquele juiz pede. Lá no Cântico de Débora, no capítulo 5, isso fica bem claro. Tribos que não atenderam o chamado de Débora. Este libertador não atuava como rei. Isso precisa ficar claro. Muitas vezes você pensa que antes de haver rei, quem atuava como governante de todo Israel era o juiz. Não. Era um governo por tribos e era um governo que durava enquanto durasse o perigo. Por isso dizia-se que ele julgava Israel, já que, ao resolver o problema de uma tribo, outras iriam ser beneficiadas. Por isso, esses libertadores também eram chamados de juízes, os quais não podem ser confundidos com os juízes que eram constituídos em todas as cidades. A grande mensagem teológica do livro encontra-se lá no capítulo 2, no versículo 11 ao 23, onde a história pré-monárquica israelita é analisada espiritualmente. Se a geração de Josué serviu ao Senhor, a geração que o seguiu não permaneceu nos caminhos do Senhor, gerando ciclos de apostasia. Isso é uma constante no livro de Juízes. Você tem o povo obedecendo a Deus, aí ele se desvia, aí Deus permite que uma nação oprima uma das tribos. Aí o povo clama a Deus, manda um libertador. E aí, enquanto aquele libertador atua, o povo se volta a Deus. Mas depois que passa o perigo, o povo volta à apostasia, volta a se afastar de Deus, e aí recomeça tudo novamente. Agora, o que é interessante no livro de Juízes é que esse ciclo ele vai cada vez mais piorando. Primeiros juízes, eles têm uma atuação muito mais contundente,
eles são mais respeitados, eles mesmos aparecem ser muito mais tementes a Deus, até chegar o último juiz mencionado no livro, que é Sansão, que sequer conseguiu ser um juiz. Ele foi chamado, mas ele não chegou a exercer exatamente. E nós temos também Jefté, que tem aquele episódio bem impactante sobre sacrificar a sua própria filha. Tanto é que alguns comentaristas no passado chegaram a querer usar uma metáfora, dizendo que ele não teria sacrificado a filha. Mas o texto bíblico é bem claro. A filha diz: aquilo que votaste, cumpre. Ou seja, ele tinha votado que a primeira coisa, né, que lhe viesse ao encontro, ele sacrificaria ao Senhor. Mas isso, o texto bíblico mostra como os juízes eles foram se degradando ao longo do tempo. E é por isso que o livro termina dizendo que, naquela época, todo mundo fazia o que bem entendia aos seus olhos, porque não havia rei. Então, o livro de Juízes mostra que, do ponto de vista administrativo, havia necessidade de um rei. Então, como o governo era descentralizado, isso facilitou a atuação da opressão de povos. Então, você tem a explicação administrativa, tá? Não havendo exatamente a união em momentos de perigo. Isso facilitava os momentos de crise, e tem a interpretação espiritual, que Deus permitia que isso acontecesse como castigo pelo fato de estarem se afastando a Deus. Aí você se pergunta, qual das duas explicações é a correta? As duas se integram. O livro possui uma divisão tríplice. Nós temos a época posterior à morte de Josué, que é logo no início do livro. Aqui nós temos uma longa análise da questão espiritual, da interpretação espiritual desse período. Depois nós temos a história das opressões e dos libertadores. É interessante que, da mesma forma que nós temos os chamados profetas maiores e profetas menores, aqui nós teremos também juízes maiores e juízes menores, de acordo com o espaço dedicado do relato bíblico a esses. Teremos exatamente 6 juízes considerados maiores e 6 juízes menores. E como apêndice, nós temos a situação social na época dos juízes, que é um relato que deixa as pessoas estarrecidas, já que nessa parte aqui você tem erro atrás de erro, atrocidade atrás de atrocidade, feita pelo povo de Israel, dentro do povo de Israel. Inclusive mencionando uma guerra fratricida, né? Uma guerra civil, em que quase que a tribo de Benjamim ela é eliminada. E a maneira de resolver isso foi pior ainda, quando eles aconselharam a roubar moças, né, para conseguir resolver isso. Então, o livro quer mostrar que como é, primeiro, você não ter uma liderança centralizada e, especialmente, como é terrível você estar totalmente à parte dos caminhos do Senhor. Diga-se de passagem que esse período, nós não temos praticamente nada do ponto de vista arqueológico. Nós temos esse relato bíblico que, acima de tudo, é uma interpretação teológica.